Então, irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, bendito seja Deus por nos congregar nessa noite novamente aqui. O salmista, ele dizia assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Em outras palavras, ele estava dizendo: o lugar onde estou para cultuar, este é o lugar, este é o meu lugar, esse é o lugar ideal para mim estar. E nós fazemos coro com o salmista e louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui na sua presença. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus? Quero, nesse momento, pedir para que os irmãos curvem suas cabeças, fechem os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque dentro da Tua providência, o Senhor reservaste um dia na semana para que pudéssemos, ó Deus, descansar e cultuar ao Senhor. E obrigado, ó Deus, porque hoje nós experimentamos essa grande dádiva. Muito obrigado, ó Deus, por esse descanso físico e espiritual. Obrigado, ó Deus, porque esse é um dia de feira da alma, como diziam os nossos antepassados. Muito obrigado, ó Deus, porque esse dia é um dia tão especial. Pedimos, ó Deus, que neste culto o Senhor seja adorado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua santa palavra. E é assim que nós te pedimos. E desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 8 até o versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Vamos ler alternadamente, irmãos? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmios que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga e Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Amados, vamos entoar o hino 272 do nosso hinário. Aleluia ao Cristo redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dada. Vamos adorar o nosso Deus.
Irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2. Vamos continuar a leitura, lendo o versículo 12 ao versículo 16. Vamos ficar mais uma vez em pé, irmãos? Leitura alternada. Apocalipse 2, versículo 12 ao versículo 16. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre nós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Sim, também tu tens, e da mesma forma, sustentam a doutrina dos provocadores. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Irmãos, vamos pedir nesse momento perdão pelos nossos pecados. Vamos curvar nossas cabeças. Quero pedir para que o nosso irmão presbítero Juscelino ore audivelmente ao nosso Deus. Oremos. Amém. 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 Irmãos, vamos cantar o hino A Certeza do Crente, no 110 do nosso hino. 105. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, porque Jesus meu Salvador na cruz
sei o modo como agiu o Espírito eternal, que eu vi a Cristo me atrair em convicção real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que mal ou quem é destinado a mim. Se maus ou alheus dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus irá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Amém. Irmãos, voltemos os nossos olhos para o versículo 17 de Apocalipse 2. Versículo 17, o Senhor Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Irmãos, como resposta às grandes promessas de Cristo sobre nossas vidas, vamos continuar adorando a Ele. Nós vamos cantar o hino És a Nossa Estrela da Manhã. Nós vamos cantar o hino Firme nas Promessas e depois o Salmo 142. À medida em que cantarmos, irmãos, o hino Firme nas Promessas, os irmãos que vieram prevenidos podem depositar os seus dízimos e as suas ofertas.
Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Irmãos, hoje para mim é uma data muito especial. Todo domingo é uma data especial, mas hoje, quando eu chego em Marcos, no capítulo 9, é uma data muito especial para mim, porque hoje nós vamos pregar no texto mais fantástico que eu acho do Evangelho de Marcos. É a passagem mais que para mim fala muito, de maneira muito significativa. Marcos capítulo 9. Nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo de número 13. Marcos capítulo 9, versículo 1 até o versículo 13. Os irmãos encontraram? Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. E então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que disseram, como a seu respeito está escrito. Amém e amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Para essa oração, quero convidar o nosso irmão presbítero Luiz Carlos. Oremos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a vida cristã, ela é frequentemente marcada por dificuldades, por lutas e por tribulações. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que, durante o seu ministério terreno, ele nos disse: no mundo tereis. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições.
Então, a vida cristã, ela é marcada em parte por grandes tribulações, por grandes angústias, por grandes sofrimentos. Mas por outro lado, irmãos, a vida cristã, ela é marcada por muitas promessas. Porque na mesma medida em que o Senhor Jesus Cristo disse para mim e para você que no mundo nós passaríamos por aflições, Ele também completou dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por muitas dificuldades, por muitas tribulações, por muitas angústias, mas por causa daquilo que Cristo nos prometeu, nós podemos ter a certeza e a convicção de que no final nós seremos mais que vitoriosos. O fato, irmãos, é que diante de perseguições que a Bíblia diz que os cristãos passarão, o fato é que diante das tribulações que as Escrituras dizem que os cristãos vão passar, o fato é que essas coisas podem, de alguma maneira, tirar dos nossos olhos aquelas que são as promessas gloriosas de Deus para as nossas vidas. E é sobre esse risco que essa passagem nos trata. Se você estava aqui na semana passada, você lembra lá daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse no final do capítulo 8. Volte os olhos aí para o final do capítulo 8. Veja aí a partir do versículo de número 34. Veja só, o Senhor Jesus Cristo disse na semana passada: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí você começa a ler o versículo 37, e aí Jesus Cristo diz: que daria um homem em troca da sua alma? Bem, se você parar a leitura aqui nesses versículos, a impressão que daria para mim e para você é que a religião cristã é uma religião assim, apenas de derrota, apenas de sofrimento, apenas de angústia. O Senhor Jesus Cristo, quando disse esses versículos, Ele falou da renúncia diária que nós precisamos ter. Se nós quisermos seguir a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos e seguir a Ele. É essa a condição para a gente seguir Jesus. Mas se Jesus Cristo parasse aqui, a ideia que passaria para mim e para você da religião cristã seria uma religião derrotista, seria uma religião marcada por sofrimentos, por angústia. Mas como certa vez o reverendo Augusto Nicodemos disse, a religião cristã é verdade que ela é cruz, mas ela é glória também. Mas nessa ordem, primeiro a gente tem que passar pela cruz, para depois nós entrarmos aonde? Na glória. E é sobre isso, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui nessa passagem. Depois de no capítulo 8 ele enfatizar a necessidade de nós sofrermos por causa dele, depois de falar no capítulo 8 que era necessário nós renunciarmos a nós mesmos por causa dele, agora no capítulo 9 ele vai falar a respeito da glória que prometida está para todos aqueles que renunciaram a si mesmo e também sofreram por amor de Cristo. Vocês entenderam? O capítulo 8 o Senhor Jesus Cristo diz assim: você tem que passar pela cruz. E agora no capítulo 9 nós vamos ter um vislumbre da glória. Nós vamos ter um vislumbre daquilo que nós experimentaremos na glória dos céus. Nós vamos ter uma pequena experiência daquilo que está guardado para nós nos novos céus e na nova terra. E é por isso que eu acho que esse texto é tão importante, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Esse texto é importante para nós? Porque nesse mundo nós vamos passar por muitas angústias e tribulações. Mas se nós negarmos a nós mesmos, se nós sofrermos por amor a Cristo, nós vamos ser recebidos com uma coroa na glória. Nós vamos ver a Cristo face a face. E nós estaremos para sempre diante de Deus, num reino sem pecado, onde habita a justiça para todo sempre.
Então, meu objetivo nessa noite é expor esse texto, mostrar para você o tamanho da glória que prometida está para você. Volte os olhos então para o versículo de número 1. Veja só aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer para os discípulos no versículo de número 1. Diz assim: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Irmãos, de acordo com esse versículo aqui, o Senhor Jesus Cristo está prometendo aos seus discípulos que alguns deles veriam ainda em vida o reino de Deus consumado. Jesus Cristo disse: olha, alguns de vocês não morrerão sem antes ver o meu reino consumado. Como a gente interpreta isso? Algumas pessoas interpretam esse versículo dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava prometendo que ele iria voltar antes da morte dos apóstolos. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo ocorreria antes que os apóstolos morressem. É isso que alguns acabam interpretando esse versículo. Mas nós, meus irmãos, não interpretamos dessa maneira. Por que nós não interpretamos dessa maneira? Porque, irmãos, Jesus Cristo até agora não voltou, não é? Não é? Jesus Cristo morreu no primeiro século e a Bíblia não fala de uma segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando desde o primeiro século a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, se o Senhor Jesus Cristo aqui estivesse se referindo à sua ressurreição ainda durante a vida dos apóstolos, o Senhor Jesus Cristo ia ser um profeta frustrado, porque ele prometeu uma coisa que não se cumpriu. Mas todos nós sabemos que não pode ser assim, porque Jesus Cristo, aquilo que ele fala, não existe falha, não existe pecado nenhum, não existe erro, de tal maneira que não pode ser essa a nossa interpretação. Como é que nós devemos então interpretar esse versículo, quando o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos que havia algum dentre eles que viriam o reino de Deus consumado antes mesmo que morresse? Eu entendo, irmãos, que a melhor interpretação desse versículo está no próprio texto, está nos próximos versículos que o texto nos oferece. A partir do versículo 2, irmãos, nós vamos ter o relato da transfiguração de Jesus. O relato da transfiguração de Jesus é o cumprimento dessa promessa do versículo 1. O Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 2, ele vai dar um vislumbre para os apóstolos daquilo que seria o reino de Deus consumado. Aquele reino que Jesus Cristo está prometendo para nós, que no dia quando ele retornar, ele instalará novos céus e nova terra aqui neste mundo. Vamos ver então como isso se dá. O versículo 2 aponta nessa direção que eu estou interpretando, que a transfiguração é o cumprimento dessa promessa do capítulo 1. Veja só como é que começa o versículo 2. Vem dizendo assim: 6 dias depois, ou seja, 6 dias depois que o Senhor Jesus Cristo havia dado essa promessa, quando todos os apóstolos ainda estavam vivos, alguns daqueles apóstolos veriam uma manifestação visível do reino de Deus, certo? Veja só: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Diz aqui o versículo 3 que 6 dias depois que o Senhor Deus em Cristo deu aquela ordem aos seus discípulos, deu aquela promessa aos seus discípulos, diz aqui o versículo que o Senhor Jesus Cristo pegou 3 apóstolos e os levou para um lugar em especial. Todos nós sabemos que os apóstolos, eles eram um grupo extremamente seleto. O Senhor Jesus Cristo escolheu nominalmente cada um deles. Mas dentre esse grupo havia 3 homens que eram mais próximos ao Senhor Jesus. Quem eram esses 3 homens, irmãos? Pedro, Tiago e João.
Esses apóstolos são os mais íntimos de Jesus. Então, Jesus Cristo chamou esses 3 homens, porque esses homens seriam os espectadores daquela promessa do versículo 1, que dizia que alguns dentre os apóstolos veriam o reino de Deus consumado antes da sua morte, não é? Diz aqui o texto que o Senhor Jesus Cristo pega esses 3 homens e leva eles para o alto de um monte. Isso aqui para nós é uma coisa muito interessante, porque você vai ver que o alto de montanha sempre foi um lugar onde Deus, ao longo da história da redenção, escolheu se revelar várias vezes. Por exemplo, o profeta Ezequiel diz que o jardim do Éden ficava no alto de uma montanha, e foi ali que Deus se revelou. A arca de Noé repousou sobre o alto de uma montanha, o Monte Ararat. O Senhor Deus deu uma grande revelação para Moisés no Monte Sinai. Foi lá no Monte Sinai onde o Senhor Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Salomão, ele edificou o templo do Senhor aonde? No alto de um monte, o Monte Sião. E o apóstolo João vai dizer que a nova Jerusalém, aquela Jerusalém que nós tanto esperamos e aguardamos, fica numa grande e elevada montanha. O que é que a Bíblia quer dizer com essa recorrência de tanta montanha? Ela está dizendo para mim e para você que as montanhas eram representações do reino de Deus. Então, assim como você vai ver muitas montanhas Deus se revelando, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele vai dar uma grande revelação para os seus apóstolos também no alto de uma montanha. E a revelação, irmãos, está aí no final do versículo 2 e no versículo 3. Veja o finalzinho do versículo 2. Qual é a revelação que os apóstolos terão? Veja só, final do versículo 2. Diz aí o texto que foi transfigurado diante deles. Ou seja, Jesus foi transfigurado diante dos apóstolos. Essa palavra transfigurado significa mudar de aparência. Bem, todos vocês aqui conhecem essa palavra no grego aqui. Essa palavra transfigurar é um verbo que significa, que é lido em grego é metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose. Todos vocês sabem o que é isso. Você tem determinados insetos, determinadas larvas que iniciam a sua vida em uma determinada aparência e ao longo da sua existência elas mudam, não é? Por exemplo, a lagarta. A lagarta começa de uma forma, mas à medida que o tempo passa, o que é que acontece com ela? Uma metamorfose. Ela muda de forma e ela se transforma em uma borboleta. É isso que está acontecendo aqui com o Senhor Jesus Cristo. De acordo com esse texto, o Senhor Jesus Cristo passou por uma grande transformação. O corpo do Senhor Jesus Cristo mudou de forma, não é? O Evangelho de Mateus tem essa passagem também lá, no capítulo 17, e lá existem alguns detalhes que não tem aqui em Marcos. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 17, diz que o rosto do Senhor Jesus Cristo ficou resplandecente, começou a brilhar. Como é que a gente deve compreender isso, irmãos? Como é que o rosto do Senhor Jesus Cristo começou a brilhar? Irmãos, nós entendemos que esse texto está dizendo que o corpo do Senhor Jesus Cristo foi glorificado momentaneamente. Foi glorificado momentaneamente com aquela glória que há de ser revelada na sua segunda vinda, quando ele virá para julgar vivos e mortos. Então, naquele dia, quando ele vier em glória, ele virá de uma forma muito impressionante, de uma forma que muitas pessoas jamais imaginaram, não é?
Pois é, aqui em Marcos, no capítulo 9, Jesus Cristo, ele tomou uma forma que ele nunca havia tomado. Ele momentaneamente, ele tomou uma forma, aquela forma do seu corpo glorificado, quando ele vier para julgar os homens e reinar sobre o cosmos restaurado. E aí no versículo 3 nós temos mais características acerca disso. Por exemplo, no versículo 3, nós vamos ver que até as roupas do Senhor Jesus Cristo foram afetadas por essa glória. Veja só, versículo 3. Diz assim: que as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Duas características aqui, diz o texto da palavra de Deus acerca das roupas de Jesus. Em primeiro lugar, elas eram brilhantes. E em segundo lugar, elas eram brancas. Elas eram tão brancas, irmãos, que nenhum sabão Omo e nenhum Vanish poderia deixar tão brancas como as roupas de Jesus Cristo. Isso era uma coisa muito importante para aquela época, porque na cultura daquela época, a roupa dizia muito respeito à pessoa. A roupa, na verdade, ela caracterizava a pessoa. E diz aqui o texto duas características. Em primeiro lugar, as roupas de Cristo eram resplandecentes. O que isso significa, irmãos? Significa que as roupas de Cristo eram gloriosas. Porque a luz nas Escrituras é um símbolo de glória. E diz aqui o texto que as roupas de Jesus Cristo eram brancas, muito brancas, que nenhum sabão em pó poderia alvejá-las daquela maneira. E o que é que significa isso? Significa santidade, não é? Porque a Bíblia, o branco, ele geralmente está associado à santidade. Tanto é que a Bíblia vai falar que nós vamos vestir roupas brancas, não é? Na glória. Por causa que não existe mais mancha de pecado em nós. Então essa é uma visão magnífica. Você encontra Pedro, Tiago e João, eles estão vendo Cristo glorificado, com o corpo glorificado momentaneamente, e eles deveriam estar impressionados demais. Eu nem sei como era que eu reagiria se eu visse um negócio desse. É provável que eu ficasse assim de queixo caído. Se terminasse aqui o texto, a gente já estaria muito satisfeitos. Mas diz a palavra de Deus que aconteceu uma coisa também fantástica. O Senhor Jesus Cristo foi glorificado momentaneamente. E diz o texto que dois convidados ilustres apareceram. Veja só, quem foram esses convidados ilustres? Versículo 4. Veja só. Diz aí o versículo 4. Apareceu-lhe quem, irmãos? Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. De acordo com o texto, irmãos, os três discípulos testemunharam não apenas o corpo de Jesus Cristo glorificado, mas viram ali presentes quem? Moisés, o maior legislador do Antigo Testamento, e Elias, que é o maior profeta do Antigo Testamento, o maior legislador e o maior profeta. É pouco para você? E Cristo glorificado, né? Pastor, como é possível? Moisés e Elias, eles já não tinham morrido, pastor? Já, né? Pelo menos Moisés, né? Pelo menos Moisés já tinha morrido. Mas aqui, irmãos, o corpo de Moisés e o corpo de Elias, eles momentaneamente foram ressuscitados. A Bíblia não fala de reencarnação, irmãos. Em nenhum momento a Bíblia fala de reencarnação. Então a Bíblia fala que uma vez que a gente morre, o nosso corpo vai para onde? Vai para o pó. E o nosso espírito vai para Deus. O que aconteceu aqui é que momentaneamente os corpos de Moisés e de Elias foram ressuscitados, de tal maneira que eles se encontraram ali com o Senhor Jesus Cristo e com os apóstolos. Como é que a gente deve entender isso tudo? Parece tão estranho, pastor. A gente deve entender esse episódio aqui à luz de dois outros episódios ocorridos séculos antes deste aqui. Por exemplo, séculos antes, a Bíblia diz que
que Moisés estava lá no Monte Sinai e Deus apareceu no cume do Monte Sinai, numa nuvem aos israelitas. A voz de Deus saía dessa nuvem e o povo de Israel ficou extremamente com medo. E aí a Bíblia conta que Moisés subiu até aquela montanha, o cume daquela montanha. E quando chegou lá, ele chegou para Deus e disse assim: Deus, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o Senhor. Aí Deus disse assim: Moisés, eu não posso deixar que você veja a minha glória, porque se você ver a minha glória, não existe homem que possa me ver e não morrer. Eu não vou deixar você me ver. Mas Moisés insistiu, né? Senhor, eu rogo que você me veja a tua glória. Eu quero que eu veja a tua glória, Senhor. E aí Deus disse: olha, eu vou colocar você na fenda de uma pedra. Na fenda de uma pedra. E aí você vai ficar de costas. E eu vou passar. E você vai me ver de relance. E foi isso que aconteceu. Você sabe o que foi que aconteceu quando Moisés viu a Deus, a glória de Deus de relance? A Bíblia diz que Moisés, ele começou a ter o rosto transfigurado. O rosto dele ficou resplandecente. Isso no alto de uma montanha. Agora nós estamos vendo, séculos depois, também no alto de uma montanha, o mesmo episódio. Agora Moisés não está diante apenas de uma teofania, da Shekinah de Deus. Ele está diante do próprio Deus encarnado, Cristo Jesus. Séculos depois ocorreu também um episódio também com Elias, no alto de uma montanha. A Bíblia diz que certa vez Elias se refugiou no alto de uma montanha, por causa que ele queria desistir do seu ministério, e ele se escondeu numa caverna. E foi ali que ele teve um encontro com Deus. Deus disse para Elias sair daquela caverna, que ele ungisse a Eliseu e desse continuidade ao ministério profético no Antigo Testamento. Então houve mais uma revelação no alto de uma montanha, também com Elias. Então o que está acontecendo agora? Séculos depois, Deus está em Cristo chamando tanto Moisés quanto Elias para uma nova revelação. Eles estão diante da glória de Deus, né? E aí o versículo 4 diz que Moisés e Elias estavam falando com Jesus. Mas o que é que Moisés e Elias estavam falando com Jesus, irmãos? O texto de Mateus vai nos dizer que eles estavam falando sobre a partida iminente para Jerusalém. Perdão, o texto de Lucas no capítulo 9 diz isso. Então, a conversa de Jesus Cristo com Elias e com Moisés era a seguinte: Jesus, você vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém você vai ser morto. Lá em Jerusalém você vai ser crucificado. Porque a cruz é o centro do ministério de Jesus. Jesus Cristo, ele veio para morrer. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo é marcada por sofrimento, é marcado por injustiça, é marcado por sua morte. Ele nasceu numa manjedoura, ele passou a sua vida desacreditado. Durante o seu ministério ele não tinha onde reclinar a cabeça. Na hora da sua morte ele morreu sozinho. Tudo isso, irmãos, era uma grande humilhação para o Rei da Glória. E o que foi que aconteceu? Deus momentaneamente ressuscitou tanto a Moisés quanto a Elias para consolar o Senhor Jesus Cristo. Para dizer, em outras palavras, para o Senhor Jesus Cristo o seguinte: olha, você vai passar pela cruz, mas depois da cruz haverá a glória, não é? Então, meus irmãos, o versículo 5 vai mostrar a reação de Pedro diante dessa cena tão gloriosa. Parece que ele não teve muito discernimento quando ele viu isso tudo. Veja só, versículo 5. Leia comigo, por favor, o versículo 5. Veja só. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos... Pedro não entendeu, irmãos. Pedro não entendeu. Pedro ainda não estava entendendo quem é Jesus Cristo.
completamente. Ele ainda estava ele estava com a visão turva a respeito de Jesus. Ele aqui diz que Jesus Cristo é um mestre, é um rabino. Ele ainda não chama Jesus Cristo de Senhor. Ele até agora não chama Jesus Cristo de Senhor. Ele simplesmente diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Lembra que Moisés e Elias estão dizendo: Jesus, nós vamos para Jerusalém. Aí Pedro interrompe a conversa e diz assim: mas que conversa é essa? Que conversa é essa de ir para Jerusalém, de morrer? É bom estar aqui, vamos ficar aqui. Essa é uma excelente oportunidade de nós ficarmos aqui. Aí ele continua no versículo 5: e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Qual era a proposta, irmãos? Fazer 3 casinhas ali, fazer 3 tendas. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Jesus Cristo, nós não vamos para Jerusalém não. Para que a gente vai para Jerusalém? Para morrer? Não, vamos ficar aqui. Para que melhor companhia, né? Você queria morar perto de Moisés? Queria ser vizinho de Elias? Né? E a glória de Jesus Cristo ali, resplandecente, era uma coisa fantástica. Então Pedro disse: Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer morada aqui no alto dessa montanha. Ele tinha uma boa intenção, mas era sem dúvida nenhuma uma proposta muito errada, porque Jesus Cristo veio para morrer, irmãos. Jesus Cristo ele veio para morrer pelo eterno desígnio de Deus, diz o apóstolo Pedro, não é? Mal Pedro terminou de pronunciar essas palavras, ocorreu algo fantástico. Veja só no versículo 7. Veja só. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então veja só, o apóstolo Pedro está dizendo: Senhor Jesus, não vamos viajar não vamos para Jerusalém, vamos ficar aqui. Aí o que foi que aconteceu, irmãos? Uma nuvem envolveu ao Senhor Jesus Cristo, a Moisés e a Elias. E essa nuvem, irmãos, era uma nuvem especial. Não é uma nuvem, aquele nevoeiro lá no seminário, no primeiro semestre, Kelvin. Quando a gente acorda para ir para as matutinas, 6 horas da manhã lá no seminário, vez por outra você vê um nevoeiro, né? Mas não é esse nevoeiro que o texto aqui está falando. Essa nuvem aqui é aquela nuvem lá do Antigo Testamento que representava a presença de Deus. Você lembra quando Moisés ergueu o tabernáculo, o que foi que aconteceu? Uma nuvem entrou dentro do tabernáculo. O que era aquilo? Era a nuvem da presença de Deus, era a Shekinah. Quando Salomão ele edificou o templo ao Senhor, uma nuvem entrou ali dentro também. O que nuvem era aquela? Era a Shekinah de Deus. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, havia uma nuvem também lá no alto do Monte Sinai. Que nuvem era aquela? Era a Shekinah de Deus. Então aqui nós temos a Shekinah de Deus novamente, a nuvem de Deus envolvendo. Era como se Deus estivesse abraçando ao Senhor Jesus Cristo naquele momento tão difícil, que ele estava prestes a morrer. E aí era como se Deus estivesse abraçando ao Senhor Jesus Cristo e dizendo assim: este é o meu filho amado, eu te amo. Ao mesmo tempo que disse para os apóstolos: ouçam o meu filho. Ele está dizendo que tem que ir para Jerusalém, então deixa ele ir para Jerusalém. Acaba com esse negócio de impedir a ele. Porque você se lembra que Pedro, lá no capítulo 8, quando o Senhor Jesus Cristo falou da morte dele, Pedro disse assim: Senhor, deixa de falar essas coisas. Ao passo que Jesus Cristo disse assim: arreda de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Não é? Então o plano de Jesus Cristo era morrer na cruz pelos nossos pecados, irmãos. Então Jesus Cristo agora ele está dessa maneira. Isso é confirmado pelo que segue aí. Veja só versículo 8.
Diz ao texto que, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus Cristo. Não é? Versículo 9. Ao descer do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Jesus Cristo deu aquela visão tão maravilhosa para eles e disse o seguinte: olha, é segredo nosso, tá? Vocês não contem isso para ninguém. Por que que o Senhor Jesus Cristo pediu o segredo? É difícil guardar um segredo desse, não é? Não é difícil? É muito difícil guardar um segredo desse. Mas por que que o Senhor Jesus Cristo queria que os apóstolos guardassem em segredo aquilo, pelo menos até a sua morte e ressurreição? Porque, irmãos, os fatos aqui narrados, eles só fariam sentido depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Não faria sentido os apóstolos começarem a falar a respeito daquelas coisas, quando na verdade ninguém entendia direito ainda aquilo que ele queria dizer com ressurreição dentre os mortos, não é? No entanto, uma coisa está clara aqui, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo está falando de ressurreição, Ele está dizendo: eu vim para morrer, eu vim para entregar a minha vida, não é? E esse é o grande ponto. Diz aí o versículo 10, que o apóstolo Pedro e os outros discípulos reagiram tanto quanto cautelosos a isso tudo. Veja só, versículo 10. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Veja como eles ainda estão cegos, irmãos. Jesus Cristo acabou de ressuscitar momentaneamente a Moisés e a Elias, e eles ainda não entendiam o que é uma ressurreição. Não entendiam. Veja como eles estavam cegos ainda, não é? Versículo 11. Interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Essa é uma pergunta muito interessante, irmãos. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Quando você vai para o último capítulo, diz que Elias, o profeta Malaquias promete que antes do dia do Senhor, Elias, ele voltaria. Antes do grande dia do Senhor, quando Deus viria e consertaria todas as coisas. E agora os discípulos, pelo menos Pedro, Tiago e João, eles viram a Elias, lá no alto de uma montanha. E quando eles viram a Elias, eles pensaram o seguinte: olha, Malaquias profetizou que antes do dia do Senhor, ou seja, antes do dia do julgamento, Elias viria. E nós acabamos de ver Elias. Então, que negócio é esse de morrer na cruz? Que negócio é esse de ir até lá em Jerusalém para morrer e depois ressuscitar? Para que isso tudo? Se nós vimos Elias, é sinal então de que o grande dia do Senhor, o dia do julgamento está chegando, não é? Mas Jesus Cristo corrigiu esse pensamento deles. Veja só no versículo 12. Veja só. Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. O que é que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aqui, irmãos? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, esse Elias que Malaquias profetizava não era outro senão o profeta João Batista. João Batista, ele já sofreu e ele já morreu. O novo Elias já veio e ele já se foi. Porque Elias, ele anunciava a vinda do Senhor. Assim como a morte do novo Elias também anunciava a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, o João Batista morreu, Jesus Cristo também vai morrer. Então a morte de João Batista, o novo Elias, apontava para a morte do Senhor Jesus Cristo.
Então, o que era que o Senhor Jesus Cristo estava querendo ensinar para os seus discípulos? É que a sua primeira vinda ia ser marcada por sofrimento, ia ser marcada por muita angústia, ia ser marcada por sua morte. Mas depois que ele sofresse, depois que ele fosse julgado, crucificado e sepultado, ele ressurgiria dentre os mortos, e ele seria glorificado, e o seu nome seria exaltado sobre tudo e sobre todos. Eu quero terminar minhas palavras, irmãos, dizendo que o Senhor Jesus Cristo, aqui nesse texto, ele estava sendo preparado para a missão que o Pai havia designado por toda a eternidade. Aqui nós encontramos Moisés e Elias consolando Jesus Cristo a respeito da sua morte, porque daqui a pouco ele vai ser morto pelos nossos pecados. Isso é uma coisa inédita para o Rei da Glória, porque até tempos antes ele era glorificado em meio aos anjos. Os anjos cantavam para ele: glória, glória, glória. Mas daqui a pouco, irmãos, Jesus Cristo, ele vai ser morto. Ele vai ser vilipendiado, ele vai ser crucificado como o pior dos malfeitores, não é? Por que o Senhor Jesus Cristo se submeteu a isso tudo, irmãos? Por que ele morreu na cruz? Por que ele não atendeu o conselho de Pedro: Senhor, poupa-te a ti mesmo? Por que ele não fez isso, irmãos? Por amor a mim e por amor a vocês. Paulo nos diz claramente que o mal, o nosso pecado, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus Cristo fez todas essas coisas por amor de nós. E a Bíblia diz mais que depois de 3 dias, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E um dia ele voltará em glória. Aquela mesma glória que ele apareceu a Pedro, a Tiago e João. Mas haverá uma diferença naquele dia. Porque quando o Senhor Jesus Cristo apareceu em glória, ele só apareceu para 3 pessoas: para Pedro, Tiago e João. Mas naquele último dia, quando ele vier em glória, a Bíblia diz que todo olho o verá. Ele não vai vir mais às ocultas. Então todos os povos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, diz as Escrituras, até mesmo eles o verão. Vocês entenderam isso, meus irmãos? Vocês creem nisso? Vocês estão dispostos a dar o pescoço de vocês por isso? Porque o capítulo 8 diz que a gente tem que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. A mensagem do capítulo 8 é: você tem que tomar a sua cruz. Mas a mensagem do capítulo 9 em seguida é: se você tomar a sua cruz, você vai receber uma coroa. Você vai ser glorificado, você vai ressuscitar dentre os mortos, você vai ser glorificado. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Nós temos que estar dispostos a sofrer por causa de Cristo. Nós temos que renunciar às nossas paixões por amor de Cristo. E se diante dessas dificuldades nós permanecemos firmes no Senhor, Ele nos galardoará. A semelhança do que aconteceu com o corpo de Jesus Cristo, nós podemos até morrer, mas nós receberemos a ressurreição dos mortos. Como diz o apóstolo Paulo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Porque é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade. E então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando isso se cumprir, naquele último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e ressuscitar dentre os mortos, vai se cumprir essa grande promessa. E aí nós vamos estar do lado de Moisés, nós vamos estar do lado de Elias, nós vamos estar do lado de Cristo para todo sempre, e nós reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Que Deus nos guarde firmes até lá. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus,
Diante daquilo que escutamos nesta noite, nós queremos, nesse momento, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado porque Jesus Cristo veio até nós. Obrigado porque Ele é capaz de dar à humanidade algo que ninguém pode dar. Obrigado porque Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar. Obrigado porque Ele também veio para nos justificar dos nossos pecados. E veio, ó Deus, também para nos ressuscitar dentre os mortos. Nós queremos, ó Deus, te pedir que diante das tribulações e angústias que passamos na vida, nós nunca nos esqueçamos das tuas promessas, Senhor, para que nós nunca nos desviemos do Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, nessa verdade, e é assim que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar o hino à vitória nesse momento. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por este culto. Nós louvamos o Teu nome, rogamos que o Senhor
possa, à medida em que voltarmos para os nossos lares, continuar a ser adorado por nós. Que não cesse, ó Deus, os nossos louvores, mas que antes, ó Deus, nós possamos em todo o tempo adorar ao Senhor como o Senhor é digno. Recebe a nossa adoração, Senhor, e rogamos que o Senhor no próximo domingo traga-nos novamente para este recinto para adorar o Teu nome. E é assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Ide em paz, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Podeis tomar assento, irmãos.